Rapaziada, o Marcos Braz largou o aço ao vivo depois da partida de ontem e nessa situação aqui, ó, do Gabigol. A coisa esquentou pro lado do Gabriel Barbosa, hein? Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixa o seu like e vamos embora aqui pro vídeo que eu separei 2 cortes da imprensa esportiva repercutindo tudo sobre o Mengão. Vamos embora pro vídeo. Primeiro falar em relação à CBF. Hoje, por exemplo, nós recebemos a resposta da CBF em relação àquele lance do Pulgar. E a CBF disse no relatório que ela foi a falta foi com pouca intensidade, mais ou menos isso aí que eu estou falando, e que a intensidade que foi feita, a falta, não justificaria o cartão vermelho. Então, assim, depois as fotos apareceram, as imagens apareceram. Não sei se faltou intensidade ali. Faltou pouco para quebrar. Diferente. Então, em relação à CBF, é isso. Reclamar da CBF aqui é quanto mais, né? Em relação hoje, é assustador o pênalti em que nem, assim, com a facilidade que se manda continuar o jogo com a maior tranquilidade do mundo, sem braço esticado, braço... um lance que muito tranquilo de se ver em relação às imagens. De repente até o juiz ali do campo, ele poderia ter alguma dificuldade pelo posicionamento, a gente entende, mas pelas câmeras de TV, pelas câmeras do VAR, a coisa seria mais fácil do mundo. Então, assim, não adianta mais reclamar, não adianta... A gente, graças a Deus, a gente está reclamando agora em cima de vitórias e de classificações, entendeu? Porque se o Flamengo não está classificado aqui, eu não ia reclamar, não ia vir aqui a público. A gente iria fazer o processo normal, legal, interno de clube para a CBF, como está sendo feito, mas como nós continuamos a ganhar os jogos, ou enfim, como hoje perdemos, mas nos classificamos, me deixa tranquilo de reclamar mais uma vez. Mas eu não sei onde é que vai parar. Aliás, eu não sei onde é que vai parar a arbitragem em relação a... Mais uma vez, o que me assusta é o VAR. Não é nem o juiz ali, porque o juiz pode, mais uma vez, não, está coberto e não vê, mas depois, nas imagens, seria a coisa mais fácil do mundo. Em relação ao governador Cláudio Castro, absolutamente nada. O governador está a convite da nossa delegação para retornar com a gente, está com o nosso time, com nossa delegação aqui, e por questões de segurança, ou não, né? Ou então, de repente, aqui quem está acostumado a vir no Parque Antártica, acha que aqui é igual um convento, muito tranquilo. Então, o que aconteceu? A única coisa que a gente fez, não foi absolutamente nada, foi pegar o governador e o seu filho, descer e foi para uma área de segurança nossa. Mais nada. Mas para passar nessa área de segurança, passava ali perto dos jornalistas ali e tinha um pedido, uma determinação de não passar ninguém. E só que isso aí foi revertido. O governador passou, tá em segurança, está bem tranquilo ali, não houve nada, mas mais uma vez, não é meu convidado, é convidado do Flamengo, é convidado da delegação, não tem nenhum tipo de problema. Vejo vários governadores indo para os estádios, no Brasil inteiro, candidatos, botando camisa de São Paulo, camisa de outros times, indo para os estádios, só que com o Flamengo é tudo a mais um pouquinho, e aqui, graças a Deus, foi corrigido o erro que se estava cometendo, mas foi só por isso, por uma questão de segurança. O governador desceu, quando passou ali, passou sem segurança, passou sem absolutamente nada, porque já estava na área aqui de dentro. Então é isso, o pessoal aí do Twitter, os haters aí, foi isso que aconteceu. Questão de segurança, não minha, não do Flamengo. Jogadores já estavam dentro do vestiário, do Palmeiras dentro do vestiário, apenas isso. E a confusão que teve ali, que vocês não têm acesso,
mas daqui a pouco vocês vão ter a imagem, foi unicamente de pessoas da comissão técnica do Palmeiras fazendo uma reclamação e fazendo uma pressão enorme no final do jogo com a arbitragem. Isso aí, daqui a pouco, com certeza, essas imagens serão expostas e vocês vão ver o que eu estou falando. Então, assim, não tem absolutamente nada, tudo tranquilo. Apenas o resultado, lógico, para quem é da casa, não foi o resultado esperado. E, assim, sempre se tem aqui um pouquinho mais da temperatura. A gente está acostumado com isso aqui, eu estou acostumado. E aqui não vai ter nenhum problema com nenhum membro da delegação do Flamengo. Pode ser o roupeiro, pode ser o vice-presidente, pode ser o presidente, nem o governador. Simples. Mas também, desculpa, perdão. Eu acho que todo mundo de bom senso acharia normal uma pessoa que estivesse no camarote descesse para cá na área de segurança, que fosse juntar com a delegação. Só foi isso, gente. Não, só foi absolutamente isso. Tudo bem, Marcos? Eu sou o Bruno Vilafranca, da Rede Multiflá. Sei que e a gente que acompanha o Flamengo tanto em casa quanto fora, a gente escuta muito esse discurso, né, que, de certa forma, que eu concordo, deixar claro, sobre a questão da arbitragem. E o Bruno, que geralmente fala, e você também, falam muito sobre a questão do critério, né? Mas, como isso tem sido repetitivo, quem acompanha futebol escuta dirigentes de todos os clubes em algum momento reclamando sobre arbitragem, sobre critério, e o Flamengo, como todos os outros clubes, recebe, né, membros da CBF ou da comissão de arbitragem para falar sobre alguns assuntos relacionados ao tema. E a gente percebe que os discursos de vocês e de outros dirigentes continuam. Parece que a coisa vai se repetindo, apesar dessas visitas que vocês recebem. E aí a minha pergunta é, o que fazer? A partir do momento de que a coisa não tem solução, o Flamengo pensa em fazer alguma outra coisa, a não ser fazer as reclamações devidas, ir lá, contratar alguma empresa, não pensando somente na questão do vídeo, mas sim da arbitragem em si, para tentar apresentar solução para esse tema que tem sido recorrente. Obrigado. Primeira coisa, em relação ao recebimento dessas pessoas da CBF, o Flamengo sempre foi, sempre será cordial e sempre vai cumprir os processos e os protocolos da arbitragem em relação a, no início do campeonato, sempre está aberto com o clube para receber técnicos de arbitragem, as pessoas que são ligadas à CBF. Então o Flamengo faz o seu papel no recebimento dessas pessoas. O grave, o ruim seria se o Flamengo não o fizesse isso aí. O Flamengo faz isso, o Flamengo recebe toda a documentação e expõe também alguns questionamentos. Isso sempre é feito no começo do campeonato. O que não pode é a gente ter o compromisso da tranquilidade na hora que se inicia o campeonato, se começa os problemas em relação à arbitragem. E aí você tem um nível de paciência. A gente até ali no Flamengo é muito acusado, a palavra não é essa, mas em relação a que a gente é complacente com a arbitragem, que a gente não reclama como deveria. Vocês podem acreditar, nós reclamamos sim, nós vamos na CBF sim, nós sistematicamente marcamos os pedidos de visitação às imagens dos VAR, sim. O que acontece, por razões óbvias, eu acho que quando a CBF nos recebe, por uma determinada análise de jogo ou de jogada, a gente não dá publicidade a isso, que a gente foi na CBF, que a gente iria, ou que a gente deixou de ir, porque eu acho que não é plausível. Mas a gente vai muito, só que não tem jeito, não muda, e assim, a gente tem que ter um limite para reclamar, para eu não tomar um gancho, a gente tem que ter limite para se posicionar, para o clube não tomar um gancho, mas o que não pode é a gente deixar de reclamar, ainda mais quando se classifica. Quando se classifica como hoje, como um time contra
time do tamanho do Palmeiras aqui, todo mundo, vocês são da imprensa, sabe como é que é complexo jogar aqui dentro. Aqui é difícil de jogar, aqui é difícil de se manter um resultado, mas graças a Deus deu tudo certo e o Flamengo, mais uma vez, não pode deixar de se posicionar em relação a isso. Então, assim não teve absolutamente nada em relação ao governador Cláudio Castro, à arbitragem, nada. O único problema que teve ali dentro foi unicamente de toda a comissão técnica e com a arbitragem, que eu espero que se ponha na súmula tudo que se ouviu de palavrões e de acusações que nós ouvimos ali. Vamos esperar a súmula. Marcos, aqui na sua direita, boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Marcos, ainda entrando nessa questão do critério da arbitragem, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão do Abel Ferreira, né? Hoje ele acabou sendo expulso, mas a gente já vê constantemente ele tendo reclamações, entre aspas, explosivas, que muitas vezes passam do limite, e a gente teve nesse jogo agora contra o São Paulo, né? O Bruno Henrique tomando cartão amarelo do banco por uma reclamação que até o Matheus Bach falou que não entendeu, foi uma reclamação comum. Queria que você falasse um pouco também sobre esse critério. Hoje rolou a expulsão do Abel Ferreira, mas que em muitas ocasiões acabam não acontecendo mesmo com esse jeito mais explosivo que muitas vezes passa do limite. Obrigado. Eu não vou falar em cima da análise da postura do técnico do time adversário. Eu não vou aqui, eu respeito a sua pergunta, mas eu não quero responder a nada sobre o Abel. Acho que eu tenho que responder em relação ao Tite, entendeu? E eu acho que, e deixar também aproveitar aqui, que foi fortemente noticiado hoje que tinha um vídeo meu, junto com mais 3, 4 pessoas, e que neste vídeo estava os empresários do Fabrício Bruno. Quem cuida da vida do Fabrício Bruno não cuida só da dele. E eles tiveram aqui, em outro momento, não foi aquele, não abordamos absolutamente nada de Fabrício Bruno, apenas abordamos de outro jogador, que o jogador sequer está aqui, para deixar claro, e claro que a gente, por razões óbvias, não ia tocar em um assunto de um jogador que está aqui, num jogo complexo, num jogo difícil está aqui. Mas a gente está num ano bem difícil, mas a gente vai passar, vai dar tudo certo, se Deus quiser. O Flamengo aí nessa competição que é importante, que a nível nacional é importante, a nível da parte financeira, a gente em nenhum momento abandonou nenhuma competição, a gente em nenhum momento abandonou nenhum tipo de competição, em nenhum momento até agora a gente escolheu qualquer tipo de competição, apenas a gente dentro dos estudos e dentro das análises da comissão técnica, das pessoas, dos fisiologistas, de todas as pessoas ali dentro que estudam isso, que estão sempre com todos os dados pertinentes, e em momentos tem que se tomar decisões. Eu entendo quando as pessoas questionam essas decisões, eu respeito esses questionamentos. Agora, essas pessoas também não são todas os que sabem tudo, que têm toda a certeza do mundo. A gente tem aqui níveis de informação que outras pessoas não têm, por razões óbvias, pelos acompanhamentos, pelos números dos treinamentos dos jogadores, do número dos treinamentos dos jogos dos jogadores, e que a gente, em determinado momento, a gente tem que tomar decisões que nem sempre são as decisões em que as pessoas entendem ou as pessoas acham certo. A gente respeita isso, mas acho que tem que respeitar o trabalho aqui e ser cobrado no final. Notificados, avisados de que o time francês faria uma nova oferta pelo Fabrício Bruno. Isso aconteceu? Eles avisaram alguma coisa para vocês? Como é que está essa situação? Isso vem acontecendo, a gente já é sabedor do interesse do time francês. É deixar claro, Raíssa, que há 1 mês e meio atrás teve uma proposta de um time inglês em que o jogador entendeu, junto com seus empresários, que deveriam avançar,
nós chegamos, resolvemos a vida do Flamengo com esse clube e, num segundo momento, teve uma outra interpretação de números, de análise entre o jogador, seus empresários e o clube, e eles entenderam que não deveriam avançar. Isso aí já ficou para trás, já tem um mês e meio, janela aberta. Coisa mais normal do mundo é que um jogador de seleção brasileira, um jogador que está despontando aqui nos jogos do Flamengo, ele ter aí uma nova investida dos clubes, mas assim, não tem ainda nada definido. Existem as conversas, a gente não desmente isso, mas não é porque tem as conversas é que já está avançado, deixar de estar avançado, que será feito ou não será feito. Jogos, ida e volta. Maracanã, dois jogos, ida e volta. Maracanã, 2-0 Flamengo. Allianz Parque, 1-0 Palmeiras. No placar geral, o Flamengo fez mais gols do que o Palmeiras e se classificou. Na soma de gols, o Flamengo fez mais do que o Palmeiras. Então o Flamengo passa por esse mata-mata contra o seu maior rival nos últimos tempos no futebol da América do Sul e dentro da casa dele. O Flamengo elimina o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Só que Abel e Tite foram protagonistas nesse confronto muito mais do que qualquer jogador. No primeiro jogo, no Maracanã, Flamengo 2-0, o Flamengo deu um banho de bola, amassou o Palmeiras e o Abel colocou o time dele todo lá atrás e só com o Rony na frente e em nenhum momento resolveu atacar. Levou 2-0 e poderia ter levado mais. Flamengo foi melhor no primeiro jogo. Segundo jogo, Allianz Parque, uma semana depois. Abel tinha um plano que quase funcionou, mas não deu certo por alguns motivos. Quando Mike e Felipe Anderson saem no primeiro tempo, esse plano do Abel, ele sofre um baque muito grande, até porque ele foi muito infeliz na colocação dos substitutos, Marcos Rocha e Gabriel Menino. Então, a partir dali, o plano dele perdeu força. E no segundo tempo, o Tite resolve colocar no intervalo o Davi Luiz e espelha o esquema do Abel. 3 zagueiros. E ele neutraliza as ações ofensivas do Abel. Mas por que eu acho que o Flamengo se classificou e mereceu a classificação? Porque o Flamengo jogou mais no Maracanã do que o Palmeiras jogou no Allianz Parque. E o Palmeiras foi pior no Maracanã do que o Flamengo foi no Allianz Parque. Quando eu digo para vocês aqui que o Tite é muito parecido com o Abel, está provado. O Tite imitou o Abel da semana passada. Ele jogou pelo resultado. Qual era a ideia do Abel semana passada no Maracanã? Vou me fechar, vou segurar um empate, ou vou perder de 1-0, que lá em casa eu resolvo. O Tite hoje, sabendo que ele tinha uma boa vantagem de 2-0, que acabou levando para a classificação, imitou o Abel, falou: eu não vou atacar. Eu não vou e eu não quero atacar. Então o Tite abriu mão do ataque. O Flamengo foi inoperante no ataque. O Flamengo, no primeiro tempo, chegou no lance do Gerson, que o Vitor Reis dividiu com ele, e que muitos reclamam dizendo que foi pênalti.
E eu não me lembro mais de nenhuma chegada do Flamengo. O Palmeiras atacou, porque precisava. E o Abel usou a estratégia de usar a bola aérea, que é um ponto fraco do time do Tite. Leva muitos gols pelo alto. Tanto que levou outro no segundo tempo, mas que foi anulado por um impedimento milimétrico. Então, o Tite veio para o Allianz Parque com o pensamento que o Abel foi para o Maracanã. Eles têm muitas semelhanças. Eu vou segurar, eu vou fechar a casinha, eu tenho 2-0, e abdicou de atacar. O Flamengo, em nenhum momento no jogo, ele usou o contra-ataque, que ele poderia ter usado. O Tite poderia ter colocado o Cebolinha um pouco mais cedo no jogo, poderia ter colocado o Bruno Henrique, jogadores que puxam o ataque. O Pedro realmente hoje não fez uma boa partida, mas ele é um cara de referência. Poderia ter tentado um outro atacante, no caso o Gabigol, porque o Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil, que já jogou pelo Nova Iguaçu. Mas o que fica claro é o seguinte: o Tite, em nenhum momento, ele pensou em atacar. Ele pensou em se classificar. E isso no Flamengo é um atentado contra a honra. É um crime de Estado. O Flamengo tem na sua história e no seu DNA, mesmo quando tinha times ruins, atacar. E o Tite não fez isso. Então, no jogo daqueles que abdicaram de atacar, a estratégia do Tite acabou prevalecendo, porque ele levou menos gols do que o Abel levou no Maracanã. No duelo tático no Maracanã, o Tite ganhou do Abel. E no duelo tático do Allianz Parque, o Abel ganhou do Tite no primeiro tempo. No segundo tempo, com as alterações, o Tite bloqueou o que o Abel tinha planejado. E o Palmeiras não chegou tantas vezes assim. Chegou mais no final, na base do desespero, cruzando bola para a área, um Deus nos acuda, um sofrimento danado, né? E Adílio lá no céu, olhando e sofrendo, né? Porque o Flamengo esteve perto aí de ser eliminado da Copa do Brasil. Mas se classificou. Então, de fato, o Abel encontrou no futebol brasileiro um técnico que é a imagem e semelhança dele, e que se chama Tite. E esse Tite ganhou do Abel na estratégia nos 2 jogos, no somatório. Se classificou. Agora, a mesma coisa que o Abel sofreu durante a semana, as críticas, o Tite sofrerá muito mais agora no Flamengo. Porque a torcida do Flamengo, o clube Flamengo, não admite algo como foi visto na noite de hoje no Allianz Parque. O Flamengo jogando como um time pequeno, o Flamengo jogando como um time que só queria se defender, jogando por uma bola que nem teve. Teve uma bola. O Flamengo... né? Teve uma do Pulgar no segundo tempo, que ele chutou. Teve o lanche do Gerson no primeiro tempo, mas não teve. O Flamengo, ele não atacou. E esse era o plano do Tite. Temos 2-0, segura. Recolhe. Vamos amarrar o jogo. E vamos classificar aquela velha história. A Copa se ganha, não se joga. Muita gente fala isso. Mas se tivesse jogado e tem qualidade para tal, o Flamengo teria sofrido menos, eu acho. Porque primeiro o Flamengo iria empurrar o Palmeiras para a defesa. O Palmeiras, naturalmente, ao ver que estava sendo atacado pelo Flamengo, ele voltaria mais, não chegaria tanto lá na frente, e o Flamengo teria a chance de fazer gol. Fazendo gol, ele deixaria o Palmeiras numa situação delicadíssima no jogo. Então, Abel e Tite, os protagonistas
do duelo das oitavas de final entre Flamengo e Palmeiras. Então, a análise de João Guilherme e também a entrevista do Marcos Braz depois da partida de ontem, largando o aço para cima da arbitragem, aí, do VAR, da CBF, Comissão de Arbitragem do Brasil, né? Complicado demais. Tem essa situação do Gabigol, né? Tá revoltando aí os torcedores e já tem gente compartilhando aqui, torcedor reprovando a atitude do Gabigol por ter balançado, rodado a camisa aí do Palmeiras, saiu cochichando demais com o Everton e aí os torcedores já com esse mix de sensações nas redes sociais, né? Aí eles postaram assim, alguns relatos de torcedores, algumas falas de torcedores depois dessa situação, repostando essa foto. Para mim tá muito claro que o Gabigol vai para o Palmeiras em 2025, que pé é essa, Gabigol? Não sei se ele queria fazer uma provocação, mas em meio à especulação com o Palmeiras, o cara mete essa, é ser infantil demais. Gabigol faz tudo para ter o mínimo de atenção. Gabigol ficou alguns minutos conversando com o Everton após o jogo no Allianz Parque. O atacante estava com a camisa do Palmeiras na cintura, saiu de campo com ela na cintura. Antes, antes rodou a camisa, né? Gabigol faz de sacanagem, não é possível. Para que rodar a camisa do Palmeiras? O cara não sabe ficar de boa. E narrador desaprovando aí essa atitude do Gabriel. O João Guilherme pegou, repostou, né? Tá rolando algumas fotos tá rolando algumas fotos do Gabriel saindo de campo conversando com o aqui, ó. Aí, ó. Ela aí, ó. João Guilherme repostou essa foto. Postaram essa foto aqui, né? Lado esquerdo, o Gabigol rodando a camisa do Palmeiras e lado direito, o Gabriel saindo. Nessa imagem não tá junto, mas estava bem pertinho os dois conversando, o Gabriel com a mão na boca assim, o Everton também colocando a mão na boca para falar. E aí, o João Guilherme repostou esse tweet e botou aqui, ó, desnecessária, né? Desnecessária a atitude do Gabriel em relação a esta situação aí com a camisa do Palmeiras. Mais uma vez, o Gabriel se envolvendo inconscientemente, talvez, mas nesse momento, nessa situação que o Gabriel vive, tem que todo cuidado é pouco, né? Acabar o jogo, ó, toca pra dentro do vestiário, meu amigo. Coloca aí a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sininho, deixa o like e até o próximo vídeo.